Olá e bem-vindo a mais uma das nossas tutorias, mais um encontro do programa de capacitação do Empreender Mulher, como vender mais na internet com marketing digital. Eu sou a Luísa Olinda da Macromarca e hoje a gente tem um tema super legal. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a pré-compra, então aqueles momentos antes do cliente comprar. Expliquei 10 maneiras, mais 2 de bônus para vocês atraírem clientes, clientes novos. E hoje a gente vai falar sobre a pós-compra, depois que o cliente comprou a primeira vez. Como que eu fidelizo esse cliente? Como que eu transformo uma pessoa que comprou uma vez comigo em um fã, um cliente fiel que vai me acompanhar aí, vai sempre comprar comigo? Esse é um grande desafio, é muito importante fidelizar o cliente. Muitas vezes na correria de conseguir novos clientes, de fazer um monte de coisa, a gente acaba não pensando nisso, só pensa em trazer novos clientes e não pensa em fazer os clientes que já compraram com a gente comprarem outra vez e gostarem ainda mais do nosso trabalho. Então, esse é o tema de hoje. Eu vou começar aqui a compartilhar a tela para que a gente possa ir acompanhando essa apresentaçãozinha que eu fiz. Então, no primeiro momento é importante a gente colocar isso na cabeça, refletir um pouquinho sobre essa questão. Quando o cliente compra uma vez, é ótimo, A gente se considera aí um vencedor, já conseguiu fazer o cliente comprar uma vez. Mas se ele compra mais de uma vez, é melhor ainda, não é verdade? Para entender realmente o que faz, como que a gente pode fidelizar um cliente, é importante sempre, aliás, isso é importante em qualquer estratégia de marketing, qualquer ação que a gente vai tomar, é importante ter lá no fundo da consciência, relembrar, refletir sobre o processo de compra. Eu já falei várias vezes sobre o processo de compra aqui na tutoria, quase toda tutoria a gente relembra o processo de compra, mas vale a pena falar mais uma vez, Então, o processo de compra é isso mesmo, é um processo, Leva um tempo até que o cliente encontre a sua marca, até ele fechar negócio, ele passa por alguns momentos. E a gente precisa estar muito ciente desses momentos para não achar, de repente, que o cliente conheceu a minha loja hoje e ainda não comprou, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Isso é totalmente natural, é um processo, tem momentos e às vezes demora um pouquinho, tá? Principalmente a gente que tem empresas que não são tão conhecidas no mercado, isso acaba sendo um pouco mais evidente, uma vez que, é claro, a maioria, o grande público ainda não conhece as nossas empresas, Conhece a Americanas, a Magazine Luiza, Submarino, Saraiva, conhece os grandes players, As grandes empresas. As micro, pequenas, médias empresas, às vezes passam despercebidas e o grande público não conhece. Então, a gente precisa gerar confiança nessas pessoas. E aí, a gente tem aqui o processo de compra. No caso do primeiro processo, oi Gleice, bem-vinda, boa noite. Eu já comecei aqui, eu estou gravando o vídeo, depois se você quiser recuperar o comecinho, amanhã já está no YouTube, você pode assistir, tá bom? Recuperando aqui o processo de compra, primeiro a gente tem aqui o desejo, A gente tem aquela vontade ou percebe uma necessidade de comprar alguma coisa. Depois disso, é a vez da gente fazer uma pesquisa e tentar descobrir aí o que você precisa, qual que é exatamente o produto, com as características que você precisa e, claro, aonde você vai comprar, Depois, a gente toma uma decisão. Então, eu preciso desse produto, dessa maneira, é isso que vai resolver o meu problema, ou é isso que eu quero, é isso que eu desejo, e eu vou comprar nessa loja, tá? E aí, sim, a gente faz a compra. Então, por isso que o processo, esse passo a passo de compra, ele às vezes fica parecendo que a gente está fazendo alguma coisa errada. Pô, o cliente já conheceu minha loja, ainda não fechou negócio, será que eu não estou sabendo vender? Será que meu produto não é bom? E às vezes é realmente uma questão de tempo, dele passar por esses processos, dele até ir pesquisar nos seus concorrentes, dele fazer um levantamento de preço. Agora, o que vai fazer ele decidir por você são os seus argumentos, é a qualidade do seu produto, às vezes é um preço mais em conta, é um diferencial no atendimento, tá? Então, mas é importante que a gente lembre sempre disso, que é realmente um processo, tá bom? Mas aí, a gente tem esse processo aqui, do desejo até a compra, e aí, parou por aí, Depois que o cliente compra, o que a gente faz com ele? Como eu falei no começo, depois que o cliente compra, a gente fica com aquela sensação de que a gente é vencedor, campeão. Mas, e aí?
uma compra vira só isso, só uma compra, né? Quando a gente não cuida de fidelizar o cliente, fazer com que ele sempre compre com a gente, que ele seja sempre perto da nossa marca, a primeira compra ela acaba virando só isso mesmo, a primeira e a última, muitas vezes, né? Infelizmente. E aí eu coloquei aqui no nosso material uma coisa que eu acho interessante e que muitas vezes a gente não pensa. A gente gasta tanto dinheiro fazendo publicidade, faz anúncio, anuncia no Facebook, anuncia no Google AdWords, faz panfleto, participa de evento, a gente faz de tudo para divulgar a nossa empresa, a gente mesmo divulgando. Mas tem uma pessoa que consegue ser ainda um melhor divulgador dos seus produtos e do seu negócio do que você, que é o seu cliente, né? Ele é a pessoa que experimentou um produto seu, passou pelo seu processo de compra, né? Ele viu ali, ele encontrou a sua loja, ele viu o produto, ele viu que a experiência de compra que você ofereceu, né? O seu atendimento, a logística, foi tudo certinho, e ele, mais do que ninguém, tem voz e uma voz ativa para poder indicar a sua empresa para outras pessoas. Então, é interessante também fidelizar o cliente pensando nisso, que um cliente que está sempre comprando com você, que conhece bem a sua marca, ele também age como um divulgador da sua empresa e do serviço que você faz, tá? E aí, antes da gente entrar propriamente dito no que eu prometi dos 3 pilares para fidelizar o cliente, eu achei importante abordar um outro assunto que está relacionado com esse, mas está quase fora, mas acho que vale a pena a gente falar. Muitas vezes a gente imagina que também o processo de compra acaba na primeira compra, porque a gente calcula o preço ali para que depois que o cliente faça uma primeira compra, acabou, né? Ele recebeu o produto, você lucrou um pouquinho, ficou tudo certo. Mas uma pergunta bacana da gente se fazer, e que talvez você ache isso meio estranho, mas se você pensar bem, eu acho que vale a pena refletir. O seu cliente se paga só na primeira compra? Tudo que você investe no seu cliente volta para você, e volta, claro, com lucro, com mais valor, só na primeira compra? Esse é um erro muito frequente que a gente comete no começo, né? E a gente acaba refletindo isso na precificação dos produtos. Tem tutorias incríveis sobre finanças, sobre como controlar os gastos da empresa e tudo mais. Tem tutorias incríveis aqui, eu indico as da Joana e da Dani, que são as que mais abordam esses assuntos, mas eu vou só dar uma pincelada nesse assunto para a gente refletir um pouquinho nessa questão de se o cliente se paga logo na primeira compra. A gente costuma precificar um produto como? Bom, eu gosto de imaginar aqui, eu acho que é um exemplo que cai bem certinho aqui, que é a questão de fazer, por exemplo, um brigadeiro, né? Vamos supor aí que eu estou preparando brigadeiros para uma festa de aniversário. E aí, eu vou precisar do quê? O que eu posso colocar na minha conta para gerar um preço final, né? Eu vou colocar a minha matéria-prima, são os ingredientes que eu vou usar. Eu vou contar a minha produção, que é o meu trabalho. Às vezes, nem isso a gente acaba levando na conta. Já vi muita gente que não leva em consideração a questão do seu trabalho. Claro, você está ali trabalhando, está gastando seu tempo, sua energia, está colocando em prática coisas que você estudou, que você praticou. Você também tem direito a colocar nessa conta da precificação a produção, né, a sua mão de obra. Então, matéria-prima, a sua mão de obra para desenvolver o trabalho, a embalagem, né? Geralmente tem ali alguma coisa para, no caso dos brigadeiros, né? Vai ter ali a forminha, de repente eu posso mandar numa caixinha, posso fazer alguma coisa diferente, então vai ter um custo com embalagem e o envio, né? Quando a gente fala de e-commerce, né, de produtos de roupas, de outras coisas que dá para enviar, a gente também tem que considerar o envio, né? E aí eu coloco tudo isso na ponta do lápis e chego a um número, coloco mais um valor aí em cima do meu lucro e aparentemente está tudo certo. Será mesmo que está tudo certo? Tem uma coisa que a gente gasta quando a gente está falando de marketing digital e não entra nessa conta, ou pelo menos não está entrando agora, mas tem que entrar, que é o quê? A divulgação. Fazer divulgação, tanto offline quanto online, muitas vezes não é uma coisa
super barata, e mesmo que fosse super barata, qualquer investimento que a gente faz, seja de R$ 1 ou de R$ 1.000, a gente tem que colocar na ponta do lápis e tem que somar para entrar na precificação. E muitas vezes a gente acaba, ali na hora de precificar um produto, acaba desconsiderando o que a gente gastou com divulgação. Na minha primeira tutoria, que está lá no TV Empreender Mulher, como o que é e por que fazer marketing digital, eu dei um exemplo bem legal comparando a divulgação offline e online. É um exemplo com números que eu dei, ficou bem bacana, surpreendeu bastante gente. Então, depois, se você quiser fazer esse parâmetro de comparar online e offline, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube do TV Empreender Mulher. Tem uma playlist lá chamada Como Vender Mais na Internet com Marketing Digital, que é o nome do nosso programa de capacitação aqui das quartas-feiras. E aí eu fiz esse balanço de dar um exemplo de uma divulgação offline com panfletos e uma divulgação online que seria no Facebook, né? Um exemplo que eu dei. Mas, de qualquer forma, offline, online, de qualquer maneira, a gente geralmente acaba gastando com a divulgação. E é muito importante colocar isso também na ponta do lápis. Por quê? A gente gasta com a divulgação, geralmente, né, com um dos objetivos da divulgação é trazer novos clientes. Na semana passada, em que eu fiz um encontro falando sobre trazer novos clientes, né, atrair clientes novos para o seu negócio, a divulgação paga, né, tinha algumas estratégias que envolviam você realmente fazer um investimento, fazer um anúncio, ou investir de alguma forma para que o cliente fosse atraído para você, né? Só que, às vezes, a gente não considera esse gasto e a gente não presta atenção em quanto que o cliente custou para que ele chegasse até você, né? Então, essa é uma conta legal da gente fazer para que a gente saiba, porque às vezes isso é um pouco confuso, saiba mais ou menos quanto que você tem que incluir na hora de precificar um produto para um cliente, tá? Então, eu dei um exemplo aqui em que a gente considera a matéria-prima. Vamos imaginar que para comprar os meus ingredientes ou qualquer matéria-prima que eu usar para fazer meu produto, eu gastei R$ 20. Eu vou contar que a minha produção, né, o tempo de trabalho que eu gastei e tudo mais, vai somar mais R$ 10. Foram R$ 2 de embalagem e mais R$ 3 para enviar o produto corretamente, né, com uma caixinha bonitinha dos correios, com um plástico bolha, dependendo do produto, né? Então, somando tudo aí, deu R$ 35. E aí, se eu não conto a divulgação, vamos supor aí que eu calcule, deu 35, vou cobrar R$ 50, imaginando que com isso eu vou ter R$ 15 de lucro, tá? Só que, quando eu considero a campanha de divulgação, quando eu me toco que aquele cliente só chegou até mim, esse cliente que eu estou vendendo agora um produto por R$ 50, 50 que eu coloquei aqui, esse cliente que está comprando um produto meu de R$ 50, ele só chegou até a minha loja, bateu um papo comigo e fechou negócio porque eu fiz uma campanha de divulgação. E aí eu considerei aqui como um exemplo, mas que é um exemplo que pode ficar bem claro, bem fácil da gente mensurar. Vamos supor aí que eu fiz uma campanha no Facebook de anúncios e eu investi R$ 100, tá? Decidi esse meu orçamento de R$ 100, fiz o investimento. Esse investimento de R$ 100, ele me trouxe 10 novos clientes, tá? Não tô falando curtidas na página ou pessoas que curtiram a publicação, que vieram conversar comigo. Não, 10 clientes, tá? Lembrando que a gente falou semana passada, cliente é a pessoa que compra. Então, essas 10 pessoas, elas vão, eu tenho certeza, já fizeram o pedido, tá tudo certo, elas vão comprar comigo. Então, considerando que eu investi R$ 100 e eu trouxe com isso 10 pessoas novas, o custo que cada cliente teve para mim, para que eu trouxesse ele, foi de R$ 10, né? Então, para que esses 10 clientes chegassem até mim, eu tive que investir R$ 10 em cada um, que somou ali os R$ 100. Essa é uma conta bacana que vocês podem fazer com qualquer coisa que vocês forem fazer um investimento de divulgação. Esse exemplo do Facebook é muito claro. Monta uma campanha no Facebook, delimita lá o seu orçamento e depois você vê quantas pessoas vieram e fecharam um negócio comigo por causa dessa campanha, né? E aí é só dividir que você vai saber
quanto que custou, o que a gente chama de custo de aquisição do cliente, né? Quanto que me custou trazer esse cliente até a minha loja, tá? Isso vale também para meios offline, então você distribui um panfleto, vale para qualquer tipo de divulgação onde você vai colocar um investimento e você vai conseguir descobrir quantos clientes chegaram até a sua empresa por causa desse investimento. Por que isso é muito bom? Primeiro, claro, porque a gente precisa saber, né, quanto que o cliente está custando para chegar, quanto que você tem que gastar para que essa pessoa chegasse até você. E também, gente, porque a gente precisa, eu sempre oriento que no marketing digital a gente sempre faça mais de uma estratégia. Então, vai fazer anúncio no Facebook? Ótimo, maravilha. Ah, mas eu estou pensando também em entregar uns panfletos aqui na minha vizinhança. Beleza, entrega o panfleto. Ah, eu acho legal fazer um anúncio no Google, usar o Google AdWords. Maravilha. Sempre invista em estratégias diferentes. Tá? Isso tanto estratégias pagas, como eu citei agora, o Facebook, o Google AdWords, panfletos, quanto estratégias que são muito mais investimento de tempo do que dinheiro, como, por exemplo, manter um blog corporativo dentro do seu site. Tá? Mas sempre se escorem, né, se apoiem em várias estratégias diferentes, até para você testar o que funciona melhor para você. Né? Às vezes você coloca uma grana gigantesca no Facebook e aquilo não rende tanto resultado quanto, por exemplo, um anúncio no Google AdWords. Ou às vezes você gasta uma grana para entregar panfleto e aquilo não te gera quase que retorno nenhum. Você percebe que não vale a pena mais você sair para entregar panfleto. Tá? Então, é bacana a gente medir quantos clientes trouxe cada estratégia e quanto custou para trazer cada um desses clientes, até para que também a gente saiba que estratégias que estão valendo mais a pena. A estratégia que está me trazendo mais clientes por um preço menor, que é o ideal, né, é o mundo perfeito, é a estratégia que de repente você vai investir um pouquinho mais. Você percebe que aquela outra estratégia não está saindo muito bem, você ainda não sabe muito bem como fazer um anúncio no Google AdWords, por exemplo, então diminui um pouquinho o investimento. Tá? É sempre bacana a gente ir fazendo isso e ter em mente que os nossos negócios, as nossas empresas, o nosso planejamento não é estático. Né? A gente faz um planejamento antes de abrir a empresa, ou pelo menos deveria fazer, né? Mas a gente cria um planejamento, imagina como é que vai ser, quem que vai ser o público, o que você vai fazer, mas às vezes, no meio do caminho, as coisas mudam. Tá? E o planejamento não precisa ser estático, você pode ir acertando as coisas. Vai vendo o que você está fazendo melhor, o que está trazendo mais resultado e, claro, fazendo com que você economize e aí você vai caprichando mais no investimento, tá? Voltando ao exemplo, nesse exemplo aqui, então, a gente fez uma campanha de divulgação de R$100, que me trouxe 10 clientes novos, 10 pessoas que vão comprar comigo. Isso significa que cada cliente, para chegar até mim, para eu fazer uma venda para esse cliente, me custou R$10. R$10, tirando, claro, tudo isso aqui, matéria-prima, produção, embalagem, envio, que a gente já tinha colocado na ponta do lápis anteriormente, tá? Então, a gente chega a uma conclusão. Né? O total dos custos, e é claro que aqui, gente, é um exemplo bem genérico, né? Dependendo aí do seu negócio, do seu serviço, vai ter outros custos que você vai considerar, né? Vai ter, de repente, aí um custo para trazer o produto do fornecedor até o seu estoque, vai ter aí, por exemplo, um outro custo com uma embalagem diferente, vai ter custos variáveis, esses são os custos gerais aqui, só para a gente ter um exemplo. Mas, somando esses custos gerais, a gente tinha um total de R$35, mais esses R$10 de divulgação, que somam, então, R$45. Quer dizer, se você vende por R$50 o produto, achando que estava tendo R$15 de lucro, não era bem assim. Você está tendo R$5 de lucro. Né? E aí, quando a gente para pensar nisso, eu gastei R$10 para trazer um cliente que só está me fazendo lucrar 5, isso é bacana? Não é bacana. Né? Então, vale a pena fazer essa conta, trabalhar muito bem a questão do orçamento que vocês têm para divulgação e lembrar que
tudo que você investe em prol da empresa, em prol das vendas, qualquer investimento que você faz, você tem que colocar isso na ponta do lápis para que você possa recuperar esse dinheiro depois com as novas vendas que vão acontecendo, tá? Então, até parece uma coisa assim bem, né? Fica até um pouco desagradável, porque eu gastei R$10 para lucrar só 5. Então, se esse cliente fizer só uma compra com você, será que ele é um cliente que vale a pena para você? Se você não fidelizar esse cliente, não fazer com que ele volte outras vezes, vale a pena você gastar R$10 para conseguir 5 de lucro? É uma coisa que, dependendo do seu negócio, é legal você reconsiderar, tá? E agora sim, finalmente, o que eu prometi, os 3 pilares da fidelização. Isso aqui é uma conclusão muito minha, que eu não vi em nenhum lugar, né? São coisas que eu percebo e que eu vejo funcionando e que eu resumi dessa forma como 3 pilares que eu acho que fica bacana da gente entender. Claro que dentro disso tem várias dicas, várias coisas que a gente pode fazer para fidelizar, mas esses 3 eu cheguei à conclusão que são ali as 3 pedras que a gente vai caminhar nelas para fidelizar o cliente. Então, um cliente fidelizado, ele se apoia em três parâmetros, né? 3 coisas. Primeiro, um bom produto. Segundo, uma boa experiência. E depois, num bom relacionamento, né? E aí, se eu tiro qualquer um desses 3 aqui, já pode ser que seu cliente não seja fidelizado. Então, se você tem, por exemplo, um produto muito bom, mas durante a experiência de compra, de repente o produto atrasou, ou então o cliente fez uma pergunta, você não respondeu, ou sei lá, aconteceu algum problema durante ali, desde que ele pediu o produto até o produto chegar na casa dele, isso pode atrapalhar a fidelização, né? Se por acaso o seu produto é muito bom, é um produto premium, é um produto muito legal, e você teve uma boa experiência também criou uma boa experiência de compra, mas depois você abandonou o cliente, não criou nenhum relacionamento com ele pós-compra, também pode ser que dali para frente o cliente esqueça de você, né, e vá depois comprar com outra pessoa ou vá procurar outra empresa para comprar. Principalmente quando a gente fala de produtos ou serviços que a gente não consome sempre, como por exemplo, uma cama, um celular, né? Até nesse exemplo que eu considerei de docinhos para festa, às vezes a pessoa vai encomendar só, por exemplo, no aniversário da filha, do filho, né? Então, é uma vez por ano que você está ali com o cliente. O que te garante que ele vai lembrar do seu nome, dos seus contatos, né? Que vai lembrar de você até o ano seguinte. É por isso que a gente precisa estar sempre próximo do cliente. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas eu acho que é um exemplo bem bacana que vale a pena a gente citar de novo. Justamente para a gente ter uma noção do que significa estar próximo do cliente, né? Eu costumo usar esse exemplo bastante, que se você tivesse a oportunidade de abrir uma lanchonete, né, e pudesse escolher um lugar, e um dos lugares fosse num centro de cidade, que você tivesse aí ao redor comércios, escolas, né, e tudo mais, ou abrir esse mesmo comércio no meio de uma floresta, eu tenho certeza que qualquer um abriria lá onde tem o comércio, onde tem a escola, onde tem as empresas. Por quê? Porque se a gente estiver perto do cliente, estiver próximo do cliente, a gente tem mais facilidade para vender. E isso é tanto no mundo offline, né, no nosso mundo físico, quanto no mundo virtual. Se você não está perto do seu cliente, a chance dele se esquecer da sua marca, se esquecer dos seus produtos e quando ele precisar for procurar outra pessoa, são muito grandes. Então, o cliente fidelizado, ele sempre vai se apoiar nesses 3 pés. Ele precisa ter um bom produto, ele precisa ter uma boa experiência de compra e ele precisa criar um bom relacionamento com você. Se tiver um bom produto, boa experiência e faltar relacionamento, o cliente esquece. Se tiver um produto ruim, uma experiência boa e você tentar criar um relacionamento, o cliente não vai querer comprar de novo porque ele não gostou do produto. Se tiver um produto bom e você tentar criar um relacionamento bacana, mas ele tiver algum problema, o frete atrasar, acontecer algum problema com o produto dele, provavelmente ele também não compra de novo, tá? Então a gente precisa trabalhar esses 3 pontos.
ter um produto bom, criar uma experiência legal para o cliente e trabalhar um relacionamento. E aí, como que a gente faz isso? Agora, já entrando agora na finalização desse nosso encontro. Para os produtos, é importante a gente trabalhar o produto certo para o público certo. Pode ser uma frase até meio um pouco impressionante, mas eu acho que não existe um produto errado, né? Pode existir produtos ruins, de qualidades ruins, mas não existe um produto errado. Eu vejo muita gente me perguntar, eu não sei mais o que fazer, porque eu faço algum produto, ou por exemplo, eu faço trufa, as minhas trufas são gostosas, eu cuido da apresentação, eu faço com carinho, mas eu não consigo vender. Eu tento ser uma boa vendedora, eu sei apresentar o meu produto, o produto é legal e eu não consigo vender. Provavelmente é porque você está vendendo para o público errado, né? Eu dei um exemplo também na semana passada de uma pessoa que eu conversei e que ela trabalhava com trufas artesanais, com produto premium, com produto gourmet, né? E ela não estava conseguindo vender porque as pessoas achavam o produto dela caro. Uma pessoa que acha um produto artesanal, gourmet e tudo mais caro, é porque provavelmente ela não tem interesse de consumir esse tipo de produto, né? Vai ter um outro público que vai querer consumir esse produto. Não adianta, por exemplo, você querer vender um produto desses gourmet, que consequentemente é mais caro, por exemplo, num barzinho, num boteco, alguma coisa assim. Aquele público não vai querer consumir esse tipo de produto. E isso é com tudo. Então, eu não acredito que tenha públicos errados ou produtos errados. Eu acho que às vezes a gente erra um pouco a mão. A gente tem um bom produto, mas a gente está apresentando aquele produto para as pessoas erradas. É bacana até falar disso para que a gente não crie muitas vezes uma má impressão que até desestimula a gente, né? Então você faz um produto legal, você capricha na apresentação, você capricha na venda, chega lá e não faz a venda. Né? Vale a pena considerar também se o problema não é o seu público, tá? Ao invés de só ficar pensando, meu Deus, não sei vender, o produto é ruim, tal. Vale a pena, calma, vale a pena considerar se o problema não é o público, tá bom? Cuidado com a embalagem também é essencial, né? Até porque dependendo do produto, se você manda, né? Você tem uma loja virtual, manda o produto para muito longe, se ele não tiver uma embalagem adequada, ele pode chegar quebrado, né? Pode nem chegar. Então, é importante ter um cuidado especial com a embalagem. Às vezes a gente cuida tanto do produto que a embalagem fica meio meia boca, né? E, na verdade, quando a gente vende pela internet, né? Imagina, quando a gente compra uma coisa pela internet, a gente fica esperando chegar, né? Vai acompanhando que o produto saiu da loja, tá vindo aí no correio ou na transportadora e tá chegando até você. Então, quando o produto chega, é toda uma experiência do produto, né? Você quer abrir, você quer ver, né? E tal. Então, a embalagem também faz parte disso. É muito importante ter uma embalagem que condiza com o produto que você está fazendo, com o produto que você está vendendo, tá? Que proteja, que seja bonita, que seja adequada, tá? Gere valor, e valor não é preço, né? Muitas vezes as pessoas, mas seu produto é caro, ou, mas eu não sei se eu preciso e tal. A sua tarefa enquanto empreendedor, enquanto vendedor, né, enquanto dono de negócio, é mostrar que o seu produto vale a pena, ele tem valor, né? O preço que você está colocando ali, ou as condições que você está criando, são porque o produto vale a pena, né? Quem trabalha com produtos personalizados, por exemplo, precisa aí de um tempo, né? A pessoa encomenda, fala, olha, eu vou mandar, só que eu vou mandar daqui a um mês. Nossa, daqui a um mês? Sim, daqui a um mês, porque eu vou trabalhar no seu produto com carinho, com atenção, eu vou fazer com calma, aos poucos, né? Então, tenham argumentos para gerar valor. Por que o seu produto vale isso? Por que o seu produto é melhor do que o produto do concorrente? Por que o seu produto é superior, ele vai me oferecer uma experiência melhor, né? Se perguntem um pouco isso. Por que alguém tem que comprar o meu produto? E aí vão enumerando quais que são os argumentos que você tem. Meu produto tem uma qualidade melhor, meu produto tem um preço competitivo, sabe? Vão enumerando essas coisas, que aí quando um consumidor, alguém falar alguma coisa, mas é caro, não sei se eu preciso, você já tem tudo isso na ponta da língua para falar para ele. Ó, o valor é por causa disso, você precisa desse produto porque ele vai te resolver esse problema, tá? Então é importante a gente treinar isso e, claro,
Venda, apresentação de produto também é treino. Se você tem um pouquinho de timidez, você fica um pouquinho insegura, não se preocupa, é só uma questão de treino, tá? Seja claro e mostre informações e tire dúvidas do cliente, tá? Então, às vezes a pessoa até compra uma coisa enganada porque falta informação, ou ela nem chega a comprar, né, que é o mais comum. Ela não sabe direito qual que é o tamanho, quais que são as cores, como é que ela vai fazer e tal, então ela nem chega a comprar. Quando a gente mostra as informações, tira as dúvidas do cliente, mostra a disponibilidade para conversar com o cliente, para tirar dúvidas, a gente também ajuda a criar uma imagem mais certa dos produtos e ajuda aquele produto a ficar um pouquinho mais superior do que o dos concorrentes, tá? E aí um conselho um pouco mais subjetivo meu, que é seja exigente e trabalhe com carinho. Né? Quando a gente trabalha, faz as coisas com carinho, né? Principalmente se é você que faz o seu produto. Quando você faz um produto com carinho, com dedicação, e você está acreditando que aquele produto é o melhor que você pode fazer, ele já tem um outro significado. Né? Até na hora que a gente vai apresentar um produto que a gente fez, a gente confia, a gente também tem que ficar mais confiante. Quando a gente fala de experiência, o que é criar uma boa experiência para o consumidor? É fazer com que ele sinta que desde que ele comprou o produto até ele receber, foi uma experiência tranquila, né? Então, nesse momento, a gente não pode não pode deixar com que o cliente tenha nenhum problema. Então, é muito importante ser cordial e atencioso no atendimento, né? Sempre inspirar a segurança, porque como eu falei no começo, a gente tem empresas, trabalha com negócios que muitas vezes o cliente não conhece, né? Nunca ouviu falar da sua empresa, nunca experimentou um produto que você faz, né? Então, leva realmente um certo tempo para que ele confie em você a ponto de colocar o dinheiro dele na sua mão. E a gente precisa sempre inspirar essa segurança. Como que eu inspiro segurança? Eu inspiro segurança quando eu dou informações claras, né, não fica parecendo que eu estou tentando ludibriar o cliente. Eu inspiro segurança quando eu tenho um site seguro, um site bem construído, né, que seja um site profissional e que pareça profissional, né. Eu inspiro segurança quando, de repente, eu recebo alguma crítica nas redes sociais, ou recebo algum comentário meio chato, um pouco negativo, e eu resolvo aquilo de forma clara. Né? Se, de repente, eu tenho um cliente que teve um problema com o produto dele, vai lá, xinga no Facebook, faz aquele estardalhaço, eu inspiro segurança para as outras pessoas até que estão vendo aquilo, quando eu chego para esse cliente e demonstro que eu estou ali disponível a resolver o problema dele de qualquer maneira. Diferente do que muitas empresas fazem, que é deixar o cliente lá super bravo, gritando sozinho, falando um monte, xingando e fingem que nem estão vendo, né? Aí é até interessante a gente pensar, né? Será que a gente mesmo compraria de uma empresa que você está vendo que outra pessoa teve um problema e a empresa não demonstrou interesse em resolver? A gente não compra, né? Então, isso também inspira confiança nas outras pessoas. Deixe o cliente acompanhar o processo, né? Principalmente quando a gente está falando de coisas que a gente manda para o cliente ou que demora um tempo para produzir, é interessante que a gente controle essa ansiedade do cliente, dizendo para ele, olha, recebi seu pagamento, olha, seu produto entrou em produção, estou fazendo seu produto, tá? Olha, eu vou colocar o seu produto nos correios amanhã, olha, o código do rastreamento do correio é esse, tá? Então, é interessante que você vá deixando o cliente acompanhar o processo, porque isso também contribui com uma experiência boa. Né? É chato quando a gente faz um pedido numa loja, compra alguma coisa, passa 2, 3 semanas e não tem notícia nenhuma. Né? A gente começa a acreditar que, sei lá, acabou caindo num golpe, alguma coisa assim. Né? Então, sempre acompanhem, deixem o cliente acompanhar o processo. Isso também contribui com uma boa experiência. Cuide da logística, né? Então, como eu falei antes, se eu comercializo, por exemplo, bolsas, eu revendo bolsas, né? Para você garantir uma boa experiência, fazer com que o cliente não passe por nenhum atraso ou não acabe recebendo um produto errado, tenha bem estruturada qual que é a sua logística. Bom, eu vou receber um pedido de um cliente
Aí eu vou pedir para o meu fornecedor vai mandar para mim, eu vou embalar esse produto e vou mandar pelo correio, ou vou mandar por uma transportadora, né? Tenham bem claro qual que vai ser o trajeto do produto, seja do fornecedor, ou seja da sua casa, da sua empresa, até chegar nas mãos do cliente, para que a gente consiga evitar atrasos, consiga evitar aí produtos extraviados, produtos quebrados, né? Tudo isso é uma questão de se planejar para que o cliente não passe por uma experiência chata como essas. E o terceiro ponto aí que fideliza o cliente, né, que juntos esses 3 pontos garantem o cliente fidelizado, é um bom relacionamento, né? Então, primeira coisa, faça um follow-up com o cliente, né? O que é um follow-up? É você fazer o cliente comprar, o produto chegar e você vai acompanhando ele. Então, o produto chegou na casa do cliente, mande um e-mail para ele. E aí, chegou? Gostou do produto? Era isso mesmo que você precisava? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para você? Você quer mais alguma coisa para complementar isso? Mais algum serviço, alguma coisa assim? Né? Acompanhe, mesmo depois que o cliente recebeu o produto, principalmente depois. Para a gente fidelizar, é muito importante ter essa noção de que o processo não acaba na compra, na primeira compra. Na verdade, o processo nunca acaba. Por quê? Aquele cliente teve um desejo, fez uma pesquisa, decidiu, comprou. Passou um tempo, ele vai sentir outro desejo, né? Ele vai querer outra coisa. E aí, ao invés dele fazer a pesquisa de novo, ele já vai para você, tá? Então, quando você se mantém presente através desse relacionamento, quando o cliente tiver uma outra necessidade, ele vai recorrer a você. Agora, se o cliente até comprou um produto, foi legal, foi tranquilo, mas depois disso você nunca mais apareceu, ele já nem lembra mais qual que é o nome da sua empresa, nem lembra qual foi as circunstâncias em que ele comprou aquilo, dificilmente ele vai cair de novo, ou vai lembrar de você e tudo mais. Então, o relacionamento é essencial. Mantenha contato, que é exatamente isso que eu estava falando, né? É preciso que a gente esteja sempre em contato com o cliente, não pode deixar o cliente esquecer da gente. E para isso, o e-mail marketing é uma ferramenta que ajuda muito, porque você está ali em contato direto com o cliente, né? Redes sociais também é bacana, mas principalmente o e-mail marketing, tá? Porque na rede social você não consegue atingir diretamente a pessoa. Ao menos que você mande um inbox, alguma coisa assim. Mas se você faz uma publicação, você não consegue ter certeza que aquela pessoa vai ver. Quando você manda um e-mail, você está direcionando a conversa direta e exclusivamente para ela, tá? Envie novidades, que é uma coisa muito bacana, você usar novidades, lançamentos, promoções, condições especiais, tudo que tiver de novidade na sua empresa, é bom você usar isso como uma forma de começar uma conversa com o cliente, tá? Você não precisa falar com o cliente todos os dias, mandar e-mail para ele todo dia, toda hora, ligar, mandar mensagem, né, tudo mais. Mas assim, sempre que tiver oportunidade, crie uma frequência para que a comunicação de vocês seja constante, para que você não mande um e-mail hoje e aí vai passar 3 meses até você mandar um outro e-mail, tá? Criem uma constância e aproveitem essas novidades, lançamentos, promoções para começar uma nova conversa com os clientes, para ter um assunto para falar com eles de novo, tá? Esteja nas redes sociais, é clássico, né? As redes sociais, claro, elas têm um ambiente incrível para a gente conseguir fechar negócio e vender, mas elas são, acima de tudo, plataformas de relacionamento. A gente está ali para se relacionar com as outras pessoas e, enquanto marca, né, se relacionar com os nossos clientes também. Então, é imprescindível estar nas redes sociais. Ofereça condições únicas, isso é uma chave, né, para fidelizar o cliente. Então, a pessoa que comprou uma vez com você, e aí passou um mês, ela não comprou de novo, 2 meses, 3 meses, sei lá, você pode, de repente, mandar um e-mail para ela com um cupom de desconto. Olha, eu percebi que faz tempo que você não faz uma visita à nossa loja, estou te oferecendo aqui 20% de desconto no site inteiro para você comprar com a gente de novo, né? Então, ofereçam condições únicas, né? Fala assim, nossa, eu vou te mandar um frete grátis só para você que já comprou comigo, né? Façam, e aí a gente entra no próximo tópico, façam os clientes se sentirem especiais,
né? Faça o cliente falar assim, nossa, isso aqui é realmente só para mim, né? Como eu já comprei, eu estou recebendo um mimo, porque eu já sou cliente, né? É interessante isso, que hoje em dia, né, a gente tem essa tendência, isso é muito bacana, mas é um desafio para a gente enquanto empreendedor, mas é legal, de que o cliente quer ser, não mimado, mas ele quer uma coisa personalizada, né? A gente já não aceita mais consumir muitas coisas de massa, né? Muitas coisas que todo mundo consome. A gente gosta de experimentar coisas que tem mais a ver com a gente, que tem mais a nossa cara. Então, quando você oferece uma condição especial, seja um desconto, seja um cartão fidelidade, um frete grátis, até um brinde, alguma coisa assim, fala assim, olha, eu tô dando isso aqui só para você que já comprou comigo, tá? Isso faz a pessoa se sentir especial e também, é claro, é um gatilho para que a pessoa volte a comprar com você. Se está oferecendo um desconto, é um gatilho para que ela compre de novo. Se você manda um e-mail para aquela lista de pessoas que já são suas clientes com promoções que você acha que vai interessar elas, é um gatilho para que elas voltem a comprar com você, tá bom? E como eu falei, esse é um procedimento, esse é um processo que não para. O processo de compra, ele tem início no desejo, mas ele não termina na primeira compra, né? Depois da primeira compra, vai surgir um outro desejo, e aí a intenção é que o cliente compre com você de novo. Depois da segunda compra, vai surgir um outro desejo, e aí o cliente tem que voltar para você. É isso que é fidelizar. Então, o nosso encontro dessa semana fica por aqui. Na próxima semana, a gente tem um tema bem bacana, é um tema que, desde o começo da tutoria, eu estou animada para abordar, e eu acho que vocês vão gostar bastante também, que é como transformar o seu Facebook, né, a página da sua empresa no Facebook, sua fanpage, em um sucesso. Eu vou dar várias dicas, desde a questão estrutural até anúncios, e vou dar muita dica legal na próxima tutoria, que é na próxima quarta-feira, às 18 horas, logo antes do feriado, mas não desanimem que é antes do feriado, porque vai ser bem legal, eu garanto, tá? Não se esqueçam que vocês podem tirar dúvidas, fazer toda a interação com as tutoras no Ning, que é uma plataforma de fórum, tá? Tá aqui o endereço também. E que todos os vídeos dessa capacitação e das demais capacitações que acontecem de segunda a quinta-feira, de manhã, à tarde, à noite, em vários horários, com muitas tutoras legais, tá lá no canal do Empreender Mulher no YouTube. Só entrar lá no YouTube, TV Empreender Mulher. Se você quiser assistir os outros encontros que eu gravei aqui também para vocês, entre no TV Empreender Mulher, tem lá uma playlist que está com o nome de Como Vender na Internet com Marketing Digital. É só entrar lá, tem todos os vídeos gravados até agora, vocês podem assistir, tá bom? Gostou desse material? Deixe um comentário, compartilhe com os amigos, compartilhe com pessoas que vocês acham que podem ter o interesse de atrair novos clientes e fidelizar os clientes. Então, por hoje é só e vejo vocês semana que vem.